mais de frente. Boa noite, pode se sentar. Pode ser uma flecha. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Todo mundo vivo, bem? Gente, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Kevin, eu tenho 19 anos, eu sou de Curitiba, não sou carioca, eu moro no Rio há mais ou menos um ano e eu vivo por causa disso aqui, ó. Isso aqui é a mensagem de Deus, isso aqui é a palavra de Cristo e a gente deve viver por causa disso aqui. Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala que a Bíblia, ela não deve ser lida, ela deve ser garimpada, porque tem muito tesouro, é como um cara que ele pega uma picareta e vai tirando o ouro até acabar, até extrair o máximo. Então, eu moro no Rio de Janeiro há mais de um ano, como eu falei, e eu mudo muito de cidade, por causa que o meu pai que está aqui, ele trabalha na SBB. A SBB é a Sociedade Bíblica do Brasil. Se você olhar a sua Bíblia, provavelmente aqui vai ter a logo da SBB. Se for NVI, não vai ter a logo da SBB, então você nem vai entrar na minha casa, porque só entra na minha casa que tiver SBB. Tô brincando. Eu amei o Rio de Janeiro, eu gosto muito dessa cidade, apesar de que a terça-feira me fez repensar um pouco isso, mas eu acho que eu gostei bastante dessa cidade, foi muito legal. Morar aqui está sendo muito bom. E quando eu vim para o Rio, a gente estava procurando uma igreja e vocês me acolheram muito bem, eu me senti uma família aqui, apesar de não ter ficado, justamente porque é longe da minha casa, a gente também é batista, né, de formação, então hoje eu estou morando lá estou congregando na comunidade batista do Rio de Janeiro e Deus foi muito bom, porque Ele me deu a oportunidade de ser assistente do pastor presidente lá na CBI hoje. Então, Deus foi muito bom. E o meu objetivo, o foco da minha vida inteira é estar aos pés de Cristo, ensinando e aprendendo mais sobre a palavra. Então, já que é sobre Cristo, abra suas Bíblias, vamos reconhecer mais sobre Ele. Abra as Bíblias, por favor, em Filipenses 4. A gente vai dos capítulos 10 a 13. Vamos ficar de pé? Eu estou feliz que eu estou na Assembleia, que dá para fazer isso, outras igrejas não fazem isso. Vamos ficar de pé nesse texto? É junto, né, ler? É junto, a gente lê junto? Amém. Olha, na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de me mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Se a sua versão for mais antiga, vai falar bem assim: tudo posso naquele que me fortalece. É isso, vamos lá? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por nos revelar a sua palavra, obrigado por nos fazer conhecer mais sobre o Senhor. Eu peço que o seu Espírito Santo mova os corações e ensine a cada um de nós personalizadamente aquilo que a gente precisa aprender sobre o Senhor. Fala aos nossos corações e nos transforma cada vez mais em mais do seu Filho. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Tem o Ministério da Água. Quem é o Ministério da Água? Então vamos lá. Essa carta de Paulo que eu acabei de ler, a gente acabou de ler em Filipenses, a primeira carta de Paulo, obrigado meu amigo, que foi escrita para uma igreja que não fica na Ásia. Então essa igreja fica na Europa, Filipos. Se a gente abrir a nossa Bíblia, dentro do Novo Testamento, a gente vai ver que a carta de Filipenses está dentro das chamadas cartas às igrejas. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na segunda viagem missionária, quando ele funda a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo era um homem que era perseguidor de cristãos, ele tinha prazer em matar cristãos, ele achava que estava agradando a Deus. Até o momento em que isso está escrito em Atos 9, que ele está na estrada de Damasco, e Deus fala mesmo, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo se dá conta do que ele fez, que era tudo errado, e ele então é comissionado por Jesus para ser um apóstolo, para pregar o evangelho aos gentios. Os gentios são os não-judeus. Então o objetivo de Paulo é pregar o evangelho para aquele que não é judeu. Então ele tem o objetivo de espalhar por toda aquela região do Oriente Próximo, que é a região que se passa no Novo Testamento inteiro. Então, aqui, se a gente abrir em Atos 16, que é quando essa igreja foi fundada, Paulo ele ganha um companheiro de viagem chamado Timóteo e
vai pregar o evangelho por aquelas igrejas ali. E aí ele vai para uma cidade chamada Troade. Você pode pôr aquele mapa que tem aí, por favor? Paulo está ali em Troade, estão vendo? Ali, e daí ele sai de Troade. Quando ele está em Troade, ele tem uma visão em que um homem aparece e fala bem assim: venha nos ajudar na Macedônia, que é aquela região que ele está aí. Então ele sai de Troade, na Ásia, e vai para Filipos, que é uma cidade que fica dentro da Macedônia, como se fosse a cidade de Curitiba, por exemplo, no estado do Paraná. Então, o estado da Macedônia e a cidade de Filipos. É como se fosse isso. Então, a gente vem em Atos 16, no versículo 12, a fundação dessa igreja. Daí fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Então, conseguimos. A gente fundou uma igreja em Filipos, na casa dessa mulher chamada Lídia. Então, o tempo vai passando, Paulo vai pregando o Evangelho, e até que a gente chega em Atos 28, que é o último capítulo do livro de Atos. E o que acontece ali? Ele é preso. Ele, na verdade, ele tem um objetivo, que é chegar até César, que é o imperador romano. Por quê? Porque ele queria evangelizar. Então, ele tem o direito de fazer uma defesa e ele apela para César. Então ele é levado até a Roma. E lá, preso em Roma, Paulo vai escrever a carta àquela igreja que ele tinha fundado em Atos 16, que é a igreja de Filipos. O que está acontecendo? Paulo está passando necessidade na cadeia, Paulo está passando por um momento muito difícil, então chega um cara chamado Epafrodito, que vai levar ajuda financeira para Paulo na prisão. Então Epafrodito chega lá. Filipenses 2,25. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês me enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Então a igreja de Filipos envia esse cara chamado Epafrodito até, eu sei, tá certo? Ele envia então até Paulo para ajudar ele financeiramente e ele ajudar. Então a gente sabe que Paulo está em Roma, porque no capítulo 1, no versículo 3 fala: pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas aqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. No capítulo 4, versículo 22, todo o povo de Deus aqui não dá salvações, especialmente os do palácio do imperador. Então, tem um povo de Deus no palácio do imperador? Sim. O que Paulo está fazendo quando ele estava preso? Ele estava lamentando, ele estava chorando? Não, ele estava evangelizando. E é isso que ele faz. Então ele evangeliza a galera da casa de César, provavelmente os funcionários do imperador. E a galera tinha se convertido. Então, Paulo pregando, ele não tinha frescura nenhuma, ele não tinha problema nenhum, porque ele estava completamente satisfeito em Deus. E Paulo nos convida várias vezes na carta dos Filipenses e em todas as outras cartas a enxergar o exemplo dele. Meu amigo, eu acho que não vai precisar não. Porque eu acho que eu me desconcentro. Muito obrigado pelo seu serviço, irmão. Que Deus abençoe, obrigado. Paulo, ele convida várias vezes a enxergar o exemplo dele mesmo. E o que ele faz? No capítulo 1, ele fala como ele está satisfeito pode acontecer o que acontecer. Então, versículo 21, no capítulo 1, ele fala: pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Eu estou cegado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Paulo fala o seguinte: olha, se eu morrer, vai ser muito bom porque eu vou ver Jesus. Mas se eu continuar aqui, também vai ser muito bom. Por quê? Porque eu vou conseguir espalhar o Evangelho mais ainda. É isso que Paulo está falando. Não importa o que aconteça, vai ser bom porque vai fazer a vontade de Deus. E no final das contas é Cristo que me importa. É isso que Paulo está nos convidando a fazer exatamente igual. E algumas pessoas diriam que Paulo é estoico. Paulo é um praticante do estoicismo. Alguém que sabe o que é o estoicismo? Olha lá. Eu vou ler aqui uma definição do estoicismo. O estoicismo é uma doutrina filosófica helenística que postula a primazia da razão como mediadora das paixões, enfatizando a distinção ontológica entre o que está sob nosso domínio interno, juízos, desejos
de aversões e o que é externamente contingente, promovendo a eudaimonia, através da virtude entendida como a conformidade com a ordem racional do cosmos e a aceitação amorosa do destino inevitável. Alguém entendeu? Nem eu. Então vamos entender nesse gráfico muito simples. O estoicismo é isso aqui, basicamente. Você tem um problema? Não? Então para de reclamar. Você tem um problema? Sim. Tem algo que você possa fazer? Não? Então para de reclamar. Tem algo que você possa fazer? Sim. Então para de reclamar. Não tem motivo para reclamar. É uma ideia filosófica. Tudo bem, surgiu inclusive lá naquela região que Paulo está falando. As pessoas podem dizer que Paulo é um estoico. Mas na verdade, Paulo não é um estoico. Paulo é um cristão. É isso que Paulo é. Por quê? Porque o estoico, ele não sente nada. Para ele está tudo de boa. Ele não tem sentimento nenhum. Afinal de contas, qualquer coisa que acontecer, ele vai estar de boa. Mas Paulo sentia. Paulo sentia na pele a dor de sofrer por Cristo. Ele foi açoitado, ele foi chicoteado. Paulo sentia na pele a saudade dos irmãos da igreja de Filipe. Paulo sentia na pele a vontade de estar com Timóteo. Paulo, ele sentia muito, porque Paulo é um cristão, e um cristão ama o seu próximo como a você mesmo. Mas principalmente, um cristão genuíno entende que pode acontecer o que tiver que acontecer. Deus está no controle de tudo, e por isso eu não me importo, eu vivo em paz. O grande problema é que cada um que está aqui, se você olhar para a sua sala de aula, você se comporta exatamente igual as pessoas da sua sala de aula se comportam. Nervoso, estressado, talvez você tenha o mesmo modo de viver deles. Isso está certo? A gente ser igreja? Acho que não. Eu acredito que a gente tem que ser o povo mais feliz e mais satisfeito na Terra, independente do que está acontecendo. Eu lembro, em 2023, quando eu estava no último ano de ensino médio, estava perto de me formar. Cara, era aquelas tardes assim na escola que era uma tristeza, mano. Tava todo mundo muito desanimado, muito cansado, devia ser agosto assim perto do Enem. E a professora um dia para mim e falou assim: caraca, Kevin, como é que você está feliz? Eu falei assim: não, porque eu tenho Jesus. Aqui, cara, não é nem que vai me definir. Sabe, o resultado da minha vida não está baseado nisso aqui. Eu estava satisfeito, independente da situação. O grande problema é que se eu chegar e alguém aqui falar assim: cara, como é que você é? E o seu namoro, como é que tá, por exemplo? Eu falei assim: cara, eu terminei meu namoro. E eles falam o quê? E você tá assim, desse jeito, feliz? Como é que você não tá triste? Você acabou de terminar o namoro. Cara, você percebe como o nosso pensamento ele é moldado por um pensamento mundano? Em que a gente acha que a felicidade da pessoa e o contentamento dela está baseado em relacionamento? Então Paulo nos convida a olhar para uma vida onde está tudo de boa, porque é a vontade de Deus. Então, no capítulo 4, que é onde a gente começou, ele vai dar uma série de conselhos às igrejas. A gente vai passar um por um, tá? Então, capítulo 4. Filipenses 4:1. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. O primeiro conselho, e eu fiz errado, eu acho, continuem firmes, vivendo com o Senhor. Esse é o primeiro conselho de Paulo, versículo 1. O segundo conselho é mais pesadinho. Evódia e Sinti, pelo nome de filho, Evódia é uma ótima opção. Sinti grande. Peça por favor que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. E a gente entende, a Evódia é Sinti que estão brigando, elas estão tretando. Paulo está falando o seguinte: cara, olha onde eu estou, e eu estou feliz e tranquilo. Vocês estão brigando entre vocês. Vocês são irmãs em Cristo que estão brigando entre vocês. Gente, a igreja de Cristo não é lugar de briguinha, não é lugar de rixinha. Isso aqui não é lugar de grupinho. Eu mostro que eu não sou aqui, não congrego aqui, então não estou dando direto para ninguém. Cara, a igreja de Cristo não é lugar de grupinho, não é escola. Isso aqui é o amor. Sabe o que Cristo manda? Ele fala bem assim: aqueles que forem chamados os meus filhos, esses vão viver em paz um com o outro e vão amar um ao outro assim como eles me amam. Então o conselho dele é: procure viver bem uma com a outra, gente. Para de brigar, não faz sentido nenhum. O terceiro conselho que ele vai dar é o seguinte: e a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão escritos
pertence a Deus. Terceiro conselho é, se tem gente brigando, tem que ter alguém para separar. Então, ajude essas irmãs. Ajude essas irmãs. É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando o seguinte, cara, promova a paz. Você tem que ser um agente de reconciliação. Você não é alguém que gosta de fogo no parquinho. Você é alguém que quer promover a reconciliação, porque Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados, o quê? Os pacificadores. Porque não sei mais. É isso. Acho que é o serão. Verão a Deus. Não, verão a Deus é o escudo de coração. Olha alguém, Mateus 5. Vamos seguir então. Versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Na versão mais antiga fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que Paulo está querendo dizer? Gente, Cristo morreu por vocês. Olha como eu aqui na cadeia estou alegre. Vocês têm que estar alegres também. A gente vive alegre porque a nossa felicidade não está baseada nas coisas do mundo. A nossa felicidade está baseada em Cristo e o relacionamento que a gente tem com Ele. O quinto conselho é, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Gente, um cristão genuíno e verdadeiro, ele é uma pessoa amável, agradável. Um cristão não fica brincando de joguinho, não. Essa pessoa tem que me conquistar para eu gostar dela. Um cristão não é isso. Um cristão ama todo mundo. Um cristão é uma pessoa agradável. Se você é uma pessoa desagradável no ambiente que você está, a gente tem que parar para pensar se a gente está agindo certo. Um cristão tem amizade com todo mundo, até com aqueles que é difícil de ser amigo. E é difícil de amar. Porque o nosso chamado é para amar a todos. A todos. O sexto conselho é, não se preocupem com nada. Aí, mas foi. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esse aqui é o conselho que aí eu já fico um pouco mais sentido, porque ele fala sobre ansiedade. Quem aqui é ansioso? Quem já teve problema com ansiedade? Eu acho que toda a nossa geração, muitas pessoas, eu não sei usar desse jeito, mas muita gente que sofre de ansiedade. As versões mais antigas colocam: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas orem. Qual que é a relação da ansiedade e da oração? Uma pessoa que ora e coloca as necessidades diante de Deus e confia de que a oração é uma maneira de alinhar a vida dela com a vontade de Deus, descansa na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a partir do momento que eu oro e eu entrego a minha vida e o meu caminho para Jesus, o que eu estou falando? Deus, assuma o controle. E a partir desse momento, eu só confio. Aquele que ora e confia, ele não vai ter ansiedade. Entenderam a lógica? Porque a ansiedade e o medo do futuro não faz sentido para um cristão que entende que o futuro está nas mãos de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são seus filhos. Então, quero te encorajar para depois de uma longa jornada de ansiedade, depois de um longo dia em que você ficou pensando e pensando e pensando, e talvez você nem conseguiu dormir, o melhor remédio para a ansiedade é a oração. Quem aqui experimenta de orar e sentir um alívio? Cara, de onde é que veio isso? É porque a promessa de Deus dada nesse texto é: todo aquele que ora e confia encontrará a paz que excede todo entendimento, a paz que ninguém pode entender. A paz, a calma interior, a tranquilidade é prometida para todos os cristãos que oram e confiam que Deus faz tudo o que é melhor para seus filhos, sabendo que todas as coisas, inclusive as dificuldades, estão dentro dos propósitos de Deus e, portanto, devem ser vividas. Um cristão também não vive ansioso, porque confia que Deus está no controle do futuro dele. E o sétimo e último conselho fala: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo aquilo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações.
e o Deus que nos dá paz estará com vocês. O sétimo e último conselho, pode voltar ali, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Bom, como eu falei, há um ano atrás, eu cheguei aqui na igreja e eu fiz amizade com muitos de vocês, e a gente, como qualquer jovem, se seguiu no Instagram. E aí inventaram agora no Instagram aquela fotinha flutuante que fica embaixo, que dá pra ver um like e um repost de todo mundo. E agora tem retweet no Instagram. Cara, e eu vejo as coisas que vocês curtem, agora vocês veem as coisas que eu curto. E sabe qual que é o pior? É que 90% das coisas dela não passam nesse filtro. Não passam nesse filtro. Isso é verdade. Isso é a realidade. Paulo está falando, encham a mente de vocês com coisas boas. Sabe o que a gente faz no dia a dia? A gente vai enchendo a gente de rios do Instagram e de TikTok, que não serve para nada. E depois a gente não sabe porque a gente está ansioso. A gente tem que encher a nossa mente com aquilo que é agradável, puro, santo. Seu algoritmo, ele reforça aquilo que você já vê. Passa no filtro. É bom. Deus se agrada. Você pode falar, Jesus, vem aqui do meu lado vendo TikTok comigo? A gente tem que pensar nisso. Então, a gente precisa encher a nossa mente com as coisas de Deus. Finalizou os conselhos e agora o que Paulo vai fazer é agradecer a igreja de Filipos. Então agora no capítulo 4 ele fala: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por se sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O que Paulo está dizendo? Igreja de Filipos, obrigado pelo dinheiro, mas se eu não tivesse dinheiro, estava tranquilo também. Por quê? Porque eu já comi muito, eu já tive dia de assim, churrasco, depois pizza e rodízio de pizza. E esse dia foi bom. Mas eu já tive dia em que eu passei fome, eu não comi nada, eu fiquei dias sem comer. E esse dia foi bom também, porque com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O Evangelho, ele traz uma alegria incircunstancial. Amém. Não depende das circunstâncias, não depende da sua família, depende do seu relacionamento com Deus. Porque a alegria não está nas coisas, a alegria está nele. A gente entendeu o contexto desse versículo. Esse versículo talvez seja um dos mais famosos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muito atleta famoso, inclusive tem o John Jones do UFC, ele tem tatuado Filipenses 4:13 aqui, né? E eu acho que ele é o melhor lutador da história do UFC. Se não quiser me bater, estou aí para isso. Será que ele entende que esse texto não está falando sobre eu posso ganhar qualquer luta porque a força que Cristo me dá? Será que ele entende que não é sobre eu posso ser milionário porque com a força que Cristo me dá eu posso tudo? Não, esse texto é eu posso não ter nada e Cristo é suficiente. Amém. Isso é lindo. Eu lembro que essa música que cantou, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi, eu lembro que Deus colocou no meu coração e eu não tinha entendido na época a palavra da nova beleza, do novo atributo ou que ele queria me mostrar dele era o seguinte: eu sou suficiente. E ele me ensinou sobre a suficiência de Cristo, onde não depende se eu tenho namorado, não depende se eu tenho dinheiro, às vezes não depende nem se eu tenho casa comigo, depende do meu relacionamento com ele. E foi muito legal essas músicas que tocaram, foram bem simbólicas para mim. Então, para finalizar, e agora, se quiser me tocar agora, tá de boa. Eu quero que você preste bastante atenção. Você vive correndo atrás da satisfação? Você vive correndo atrás do prazer? A gente vive como um coelho que todo dia vai atrás da semana do prazer. Que todo dia vai com todas as forças atrás do prazer.
e a gente mergulha de passageiro, de prazer momentâneo e passageiro, e prazer momentâneo e passageiro, e mais um, porque a gente ainda não entendeu que isso é suficiente. Sabe o que me espanta? Eu vi um vídeo do pastor John Piper, que é um dos melhores pastores do mundo. Ele fala bem assim, que existe a porcentagem de pessoas que são formadas em teologia, PhD em teologia, e traem as suas esposas, é a mesma porcentagem de pessoas que não têm teologia e traem as suas esposas. Eles não conhecem a Deus? Não. Eles conhecem do conhecimento que está aqui, mas isso nunca vai para cá. Se o povo de Deus se debruçasse sobre a palavra e entendesse a suficiência de Cristo, não existia um cristão viciado em pornografia. Não existiria um cristão que busca ter relacionamento com mulher atrás de mulher, de cara atrás de cara, de ficante atrás de ficante. Não existiria. Na realidade, a gente não entendeu que Cristo é suficiente. E eu posso me incluir nessa? Com certeza. Todo mundo que está aqui. Porque senão, a gente não devia fazer o que a gente faz. A gente precisa mesmo, é o que Paulo fala em Filipenses 4, Filipenses 3, conhecer a Deus. Porque à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou me satisfazendo nele. E eu não estou falando de conhecer igual o cara de teologia. Eu estou falando de conhecer, de buscar, de viver um relacionamento, de buscar um relacionamento pessoal e vivo com o Senhor. Abandonar os pecados, procurar santidade. É só isso que vai satisfazer o seu coração. A palavra de Deus fala no Salmo 37, agrade-se do Senhor. A versão mais antiga coloca, deleita-te no Senhor. Ou seja, experimente a presença de Deus e se agrade de um relacionamento com Ele. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Nosso coração, ele tem uma resposta para ser completamente satisfeito. Conhecer o Senhor e se agradar de um relacionamento com Ele. Salmo 16, versículo 11. Esse texto é fantástico porque ele mostra onde é que tem alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Deus, quando eu ando com você, eu sou completamente alegre. Eu sou completamente satisfeito, porque é a sua presença que me dá isso. E essa presença não é somente quando a gente canta no louvor, é a presença em qualquer lugar que a gente vai, porque a gente carrega o Espírito Santo com a gente, e a alegria que é um fruto desse Espírito Santo, que é Deus e habita em nós e nos fez nova criatura. Sabe qual é o problema? É que você não quer desligar o Instagram. É que você não quer desligar o TikTok e orar. É que você não quer conhecer esse livro aqui. O grande problema é que você não quer abandonar essa língua que fala mal de todo mundo. O grande problema é que você não quer abandonar essas piadas imorais, tolas e sujas que saem da sua boca. Que Paulo fala na Bíblia que não deve ser nem mesmo assunto entre vocês. Essas piadas de teor sexual, elas são pecado e elas te afastam da presença de Deus. Se você não se sente satisfeito em Cristo, talvez seja necessário reconhecer e se arrepender, porque é um grave pecado de que você não quer tomar a sua cruz e seguir Jesus. E quando eu falo tomar a cruz, não é carregar as suas dificuldades, é sentar na cadeira elétrica e estar disposto a morrer. A gente afirma que está disposto a morrer, mas a gente está trocando ele todos os dias da nossa vida por TikTok, gente que bobeira. Então a gente tirou isso, cara. O povo de Deus é o povo que busca, o povo de Deus é o povo que mata a sua carne, que esmuca os seus próprios membros, como Paulo fala. Siga Cristo. Busca o Senhor. Se relacione com Ele. Abandone seus pecados para você chegar ao nível de Paulo, dizendo: com a força que Cristo me dá, eu
possa enfrentar qualquer situação. Cristo é suficiente. Feche seus olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus amado, quão dura são essas palavras, Pai. Que a gente acha que os alimentos vão nos satisfazer, enquanto o Senhor é bom da vida. Nos perdoe, Pai, por trocar o Senhor, Pai. Deus nos faz enxergar a satisfação que há na Sua presença, nos faz deleitar-nos na Sua presença e nos ensina a se relacionar contigo, Pai. Queremos abandonar os nossos pecados. E muito obrigado, porque a gente procura no mundo inteiro a alegria que a gente só pode encontrar no Senhor. A resposta teve sempre debaixo dos nossos olhos, no lugar que a gente pisa todo domingo e toda quarta, mas a gente não consegue enxergar isso. Nos perdoa pelo nosso coração. Assim que eu oro em nome